Olá, concurseiro, olá, concurseira, preparatório para o concurso Bombeiro Militar do Estado do Piauí. Disciplina Informática, professor Wilfred Batista. Vamos continuando aqui os nossos conteúdos de hardware. Vamos aqui fazer uma rápida revisão da arquitetura de um computador e vamos falar de dois grandes conteúdos que com certeza terão questões na prova de vocês elaborada pela NUCEP. Memórias, processador e alguns exemplos de periféricos. Então, só relembrando, aqui é a visão periférica, geral também do nosso computador. Lembrar de como é que funciona essa dinâmica, do processo de organização, seja da unidade de entrada, que leva o dado, passa a ter contato com essa memória principal e com essas memórias auxiliares, processa dentro dessa CPU e entrega ao usuário a informação propriamente dita. Então, antes da gente efetivamente falar, da memória e do processador, vamos aqui falar do gabinete. É o local onde está armazenada a CPU, a placa-mãe, os dispositivos externos, como o CD-ROM, e os conectores de ligação, por exemplo, a USB e o HDMI. Também algumas bancas, como por exemplo a NUCEP, gostam de trazer questões que possam elaborar sobre isso, vinculados também a codinomes como torre, carcaça, case ou chassi. Apresento aqui para vocês, alguns modelos de gabinete. E agora, falando especificamente da unidade central de processamento, a UCP ou CPU, é o local onde está alocado o nosso processador, que é onde acontece o processamento das informações aliados à unidade de controle e à unidade lógica e aritmética. Essa unidade de controle executa as informações necessárias ao processamento do computador e a unidade lógica e aritmética é o local onde são executadas questões lógicas no computador. O processamento de aplicativos, o processamento em relação aos programas, arquivos, às pastas, alguma instrução que seja necessária para o processamento dessa informação. Nós temos aqui o processador propriamente dito, é a unidade central do processamento, E sua principal função, como a gente já acabou de falar, é o processamento e a execução de programas armazenados na memória principal. Ela está subdividida nessa estrutura que está apresentada aqui para vocês, unidade de controle, unidade lógica e aritmética, barramentos e registradores. O processador, ele varia de 2 a 32 núcleos e a grande característica deste dispositivo é a robustez, o processamento e a velocidade. Aqui eu trago alguns exemplos de processadores que estão disponíveis no mercado, E a unidade de processamento que pode favorecer, entre outras coisas, a obtenção mais rápida, do processamento. Só lembrando vocês, muito cuidado quando se falar de byte e quando se falar de bits, O byte, na verdade, é a junção de 8 bits e isso equivale, entre outras coisas, ao grau de processamento dessas informações e a forma quando essas informações chegam até o usuário. Barramento é onde todos os componentes interligados à placa-mãe, como os processadores, memória, placa-mãe, dispositivos, entre outros. E aqui eu elenco para vocês alguns tipos de barramento. Barramento de dados, barramentos de endereço, barramentos de controle, barramentos de entrada e saída e barramentos de memória. Cada um desses barramentos tem uma instrução e um processamento que vai facilitar, entre outras coisas, a comunicação, por exemplo, dos dispositivos e o computador, dos dispositivos e os programas, dos dispositivos e os dados dos dispositivos e as informações
que estão disponibilizadas. Os registradores é um tipo de memória mais rápida, mas tem uma desvantagem por ser financeiramente mais custosa, mas ela traz um ingrediente que, apesar do seu alto custo por bits armazenado, ela facilita, entre outras coisas, o processamento e dá uma certa possibilidade para que o computador possa, de certa forma, né, processar informações de uma maneira mais intensa. E aí, falando de um assunto que com certeza vai cair na prova de vocês, organizada pela NUCEP, nós temos tipos de memória. E o que é memória? É um dispositivo de processamento de informações, e no nosso caso aqui, elas podem ser voláteis e não voláteis. Entendam voláteis com aquilo que, se não tiver uma alimentação constante, ela pode se dissipar, e a não volátil, né, mesmo que essa alimentação constante cesse por um período, mas ainda assim as informações que lá estão resguardadas, elas estão protegidas, né? No exemplo aqui, por exemplo, nós temos a memória ROM, Read Only Memory, memória de leitura, e ela é tida como uma memória não volátil e é possível resguardar as informações para a operacionalização do computador, né? E é tido como memória de massa. A memória RAM, Random Access Memory, é tido como uma memória de leitura randônica, é um tipo de memória volátil, e muitas vezes essa memória ela facilita o processo de inicialização do computador. Por isso, ela recebe esse nome de memória dinâmica. Nós temos exemplos de ROM aqui, a MASC-ROM, né? Também conhecida como programada por Macro ou EMI-ROM. Tem seu conteúdo programado durante a fabricação do circuito integrado. Ela recebe essa denominação porque partes dos chips são feitas com fotomáskica, usando durante o processo de fotolitografia, né? Então, é uma memória que tem suas características específicas. Nós temos a PROM, é um tipo de memória ROM, né? Programável, né? E ela pode ser organizada por terceiros, né? E são utilizadas para destruir partes do chip ou criar links internos nos circuitos. Nós temos a EPROM, ou Erased Programmable Read Only Memory, memória somente de leitura programável, mas diferente da PROM, ela é apagável, ou seja, você pode gravar e apagar, só que, logicamente, cada vez que esse processo acontece, ela vai perdendo, né? Ela vai perdendo algum processo dentro dela. Nós temos a EEPROM, né? Que é uma memória de leitura programável apagável eletronicamente, ou seja, ela usa um ambiente externo para essa programabilidade e a sua exclusão, mas isso acontece muitas vezes de forma eletrônica, ou seja, utilizando a eletricidade, eletricamente falando, tá? E uma das vantagens desse método é que a EPROM não precisa ser retirada do circuito para ser limpa ou reprogramada. Nós temos outro exemplo aqui, a memória flash, né? A memória flash ou flash ROM é um tipo de EPROM, né? E, como a gente sabe, uma das vantagens dessa memória seria justamente o fato de que, quando ela é excluída, ela não apaga um só dado, ela praticamente apaga praticamente todos os dados quando você exclui, né? Então, a desvantagem seria essa. Então, a memória é muito comum nos pendrives, nos cartões de memória e nos SSDs. Nós temos aqui uma memória RAM essencial ao computador, e é bom que se diga por que ela é essencial. Porque essa memória ela tem uma vantagem de facilitar, de não sobrecarregar o processador, ela facilita, ela fornece uma oxigenação ao processador, ela auxilia o processador, né? E uma das vantagens desta memória é justamente essa capacidade que ela tem de operacionalização. Nós temos aí, como eu disse, a capacidade, o clock de memória, né?
dessa memória. Nós temos a GDDR, que é um tipo de memória que vai facilitar o processo de transferência de dados, né? E é bom que se diga que essa transferência de dados, ela facilita o processamento. E nós temos, por exemplo, também memória RAM de 2 vias, né, que facilita, entre outras coisas, a chegada e a saída de dados de inicialização dentro do sistema. Nós temos a DDR-DIMM, que é um tipo de memória que vai facilitar, entre outras coisas, a possibilidade, né, de um gerenciamento melhor do processamento de inicialização. E é importante frisar aqui, gente, memória principal e memória primária. Quando eu falo de memória RAM, eu falo de uma memória principal e uma memória primária, porque ela é extremamente importante, né? Elas são fundamentais ao processo de inicialização do computador. Essa frequência de inicialização é medida, é mensurada em megahertz, mas também nós temos um outro exemplo de memória principal ou primária, que é a memória RAM. Essa memória ela é somente de leitura e ela é uma memória não volátil, né? Ela auxilia na comunicação, por exemplo, com os programas e aplicativos, para que, por exemplo, seja executado rotinas, processos ou instruções que estejam vinculados, por exemplo, a arquivos, né? Nós temos memórias secundárias ou auxiliar. Memória secundária é aquela que armazena permanentemente os dados, né? Diferente da ROM, né? Ela tem uma capacidade maior e muitas vezes essa memória ela é uma memória externa, como por exemplo um HD, como por exemplo um SSD, como por exemplo um pendrive, como por exemplo um cartão de memória, né? Mas é importante frisar também, entre outras coisas, que essa memória tem uma característica ímpar. Qual seria essa característica ímpar? É a capacidade que ela tem, por exemplo, de gerar um grau maior de armazenamento. Então, essas memórias são extremamente importantes ao computador. E como é que a NUCEP costuma cobrar esses conteúdos em relação às memórias? Ela gosta de sempre fazer uma relação entre a unidade de processamento, lembrar da CPU vinculada ao processador, que por sua vez está alinhado à UC, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, que realizam os cálculos desse processamento. Nós temos os tipos de barramento, de endereço, de dados, né? Memória RAM e memória ROM, lembrar dessas características. A RAM, por ser uma memória de inicialização, a memória que precisa estar todo tempo estando alimentada para que ela auxilie nessa inicialização do sistema. E a ROM, por sua vez, por já estar com instruções armazenadas, ela muitas vezes não precisa dessa constância de alimentação. E sempre fazer esse parênteses em relação à memória principal e à memória secundária. Para a gente finalizar essa aula, chama a atenção para vocês de algumas questões que são fundamentais, né? Ali diz assim: a função deste componente de hardware é acelerar, ou endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. A alternativa que indica quem faz esse processo de acelerar, de endereçar, de resolver, preparar dados, é o processador. São componentes indispensáveis do hardware interno. Falei de hardware interno, estou falando daquilo que está dentro, vamos dizer assim, né, auxiliando o processador. E aí eu posso dizer aqui que são indispensáveis ao funcionamento interno a memória RAM, a placa-mãe e o processador, no caso, letra C. Na nossa terceira questão, ele diz: em informática, hardware pode ser definido como sendo os dispositivos físicos de um computador. Como eu disse para vocês, é muito comum se trabalhar esse tipo de questão. O hardware, que consiste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido, normalmente construído de elementos como transistores ou tubos, e que armazena uma palavra de informação, denomina-se, e aí nós estamos falando do registrador. É ele que registra
o sequenciamento ou o processamento, né, que permite, entre outras coisas, que aquele dado transformado em informação seja entregue para o usuário, o sistema, por exemplo, funcionando. Na nossa quarta questão, ele diz, em relação às memórias principais, e aí ele dá um exemplo, a DDRAM, né, ou a DRAM, que são as RAMs dinâmicas, ou seja, aquelas que necessariamente elas necessitam, entre outras coisas, elas precisam de uma alimentação constante para que elas continuem com aquela instrução guardada. Se essa alimentação cessa, ela vai perder aquela informação. Então, podemos afirmar verdadeiramente as seguintes sentenças, exceto. Ele diz, enquanto as memórias cache são voláteis, as memórias DRAM não são voláteis. Lembra, RAM dinâmica, ou por ser dinâmica, ela precisa de constantemente estar sendo alimentada. Então, nesse caso, a resposta aqui é a letra A. Informo a vocês aqui o gabarito, eu acho importante vocês depois, com calma, depois de terem revisto essa aula, tentarem responder e depois fazer o comparativo em relação ao gabarito. E não esqueçam de seguir a nossa rede social. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.